Que a graça maravilhosa de Cristo seja conosco. Deus te abençoe e abençoe cada membro, cada integrante de tua família, em nome de Jesus. Eu quero lhe fazer um pedido. Se possível, envie esse vídeo para um familiar seu, para um amigo, um conhecido. Você estará como instrumento nas mãos de Deus, porque a nossa vida ela está passando e o que nós iremos apresentar tem valor eterno. Eu sei que você um dia entregou a vida a Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor. Quando você fechar os olhos aqui, irá para o céu, mas muitos não irão. Por isso, Deus quer lhe instrumentalizar para que você seja um veículo da graça dele a outras pessoas. Não perca tempo, faça a sua parte, pois a vida, o tempo está passando. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus não criou o ser humano para a morte. Porém, ao transgredir o decreto divino, a morte passou a existir. O salário do pecado é a morte. Nascer é caminhar para a morte. Nós estamos caminhando para a morte. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo diz: Como por um homem entrou o pecado no mundo, logo a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Meu amigo, mais uma vez afirmo, nós estamos caminhando para a morte. A nossa respiração um dia irá parar. Nossos órgãos deixarão de funcionar. É um decreto do alto, é um decreto divino. No dia que você comer, disse Deus, desse fruto, certamente morrerás. Toda a humanidade está caminhando para a morte. Reis já passaram, impérios já passaram, civilizações passaram e estão passando. A morte irá alcançar a todos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, aos que estão perto e aos que estão longe. Você pode ter todo o dinheiro, você pode ter uma excelente saúde física, a morte irá lhe alcançar. Você pode, quem sabe, pegar um submarino e se dirigir ao mais profundo mar. Você pode entrar em um foguete e ir mais longe possível, mais distante. Não importa onde você esteja, nem o que faça, nada pode impedir que a morte alcance você e a mim. Você pode ser religioso,
Você pode dobrar seus joelhos e orar, pedindo para que Deus poupe a sua vida. Não adiantará. Deus não pode ir de encontro ao seu decreto, à sua palavra. O texto que lemos diz: o salário do pecado é a morte. Eu nunca esqueço quando estava realizando um culto fúnebre e estava ali naquele funeral, muita gente, e a pessoa que havia falecido tinha o meu nome, Salomão. E pensei, um dia eu estarei ali também. Um dia o fôlego irá faltar em minha vida. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo no texto que lemos: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você gosta de receber presentes? Todos nós gostamos. Mas pense em um presente excelente, excepcional, o presente dos seus sonhos. Pare e reflita um pouco. Quem sabe você automaticamente pode pensar numa bela casa, pode pensar em uma fazenda, quem sabe até receber 2 toneladas de ouro. E você pode pensar muito mais, pensar em ter todas as riquezas do Brasil, das Américas, do mundo inteiro. Mas saiba de uma coisa, Jesus, ele disse: de que adiantaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A tua alma, a tua vida espiritual tem valor eterno. E o pecado nos leva para uma eternidade sem Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Deus é bom e nos deu essa dádiva, esse presente, seu próprio Filho, Jesus, para morrer no meu e em teu lugar. O presente de Deus, Jesus Cristo, neutraliza o poder da morte eterna, injeta em nossa alma a paz, a esperança, na vida daquele que se arrepende dos seus pecados e deposita a fé em Jesus, certamente a morte eterna não existirá. Após a morte física, você, entregando a vida a Cristo, irá para o céu, irá para um lugar de plena luz. Não haverá dor, angústia, sofrimento, não haverá lágrimas, tristezas, saudade. Jesus, ele é a maior dádiva, o maior presente que Deus outorgou à humanidade. Ele é maior tesouro, é maior do que o céu, é maior do que o templo. Jesus é o grande eu sou. Ele, Jesus, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante ele. Jesus é o presente, a dádiva de Deus para a minha e para a tua vida. O salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus, de graça. Graça é favor imerecido, é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante que a Bíblia diz: quem crê em Jesus e recebe Ele como seu Salvador e Senhor, não verá a segunda morte, a morte eterna. A morte física, como falamos anteriormente, irá certamente nos alcançar. Sim, ela irá nos alcançar. Porém, a segunda morte, a morte eterna, que é a separação de Deus aqui e na eternidade, ela é neutralizada na pessoa bendita de Jesus. Atente para essa palavra, meu amigo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Só Jesus pode nos livrar de irmos para o inferno, para uma eternidade sem Ele, ao lado de Satanás, ao lado dos demônios. O pior é quem estiver nesse lugar, no inferno, terá a consciência plena de que jamais poderá sair desse lugar. Mas Jesus, ele venceu a morte. Foi ele quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Meu amigo, ore nesse momento, peça a misericórdia de Deus para a sua vida. Você está correndo um grande perigo de fechar os olhos, de partir deste mundo sem entregar a vida a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, porque só Ele é que tem o poder de nos dar vida sem fim ao lado de Deus. Não rejeite essa tão grande salvação. Deus te ama e quer o melhor e preparou o melhor para a tua vida, seu Filho Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a certeza absoluta, inconfundível de uma vida sem fim ao lado de Deus. Queira o céu, queira seguir Jesus e certamente você terá uma eternidade feliz. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.